pastorzinhos cercados de luz, recebe a visita da Mãe de Jesus. Um susto tiveram ao verem tal luz, mas logo a Senhora da paz os conduz. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Então perguntaram que nome era o seu. A Virgem responde: Maria de Deus. A Virgem lhes manda o terço rezar. Assim diz, meus filhos, pois hei de salvar. Ave, ave, ave Maria. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sintam-se todos acolhidos na casa do Pai. Quarta-feira da quinta semana da Páscoa. Intenções. Missa de sétimo dia de Elza Rodrigues Vieira e José Fernandes Siebre, 30 dias de falecimento. Jesus nos convida a romper com tudo aquilo que nós colocamos para ocupar o lugar de Deus em nossa vida, pois só assim produziremos bons frutos. Permanecer no Cristo como galho ao tronco, para que alcancemos a vida. Mês de maio, também mês de Maria, que possamos ser fervorosos em nossas orações neste mês mariano. Cantemos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom, antes de iniciar a missa, eu quero pedir desculpas pelo atraso, porque a Pontalnet simplesmente resolveu cancelar, bloquear a nossa internet, e justamente a da Matriz. A missa não está sendo transmitida, mas está sendo gravada.
Então, após a missa, nós faremos a postagem no Facebook e também no YouTube. Então, peçamos ao Senhor, hoje celebrando a quarta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, que Ele se faça presente no meio de nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Divino Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, também nos convida a pedir perdão, a pedir a sua misericórdia. Tempo da Páscoa, tempo de renovação do nosso coração. De pedir perdão pelas vezes que nos afastamos dele, pelas vezes que ficamos sem paciência, pelas vezes que o nosso coração até mesmo se entristece por estarmos longe da caminhada de Deus. Por isso, diante dele e da sua misericórdia, peçamos perdão. Nos coloquemos diante dele e cantemos pedindo a sua bênção. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, que eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe, Senhor, nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Apresentemos ao Senhor e nosso Deus as intenções que trazemos para a Santa Missa de hoje, por todos aqueles que pedem a bondade e a misericórdia de Deus. Celebramos também pelo 7º dia de Elza Rodrigues Vieira, que Deus dê a ela o descanso eterno e a certeza da ressurreição à família, e colocando no coração do Senhor todas as famílias que estão enlutadas, vítimas da Covid-19, e hoje celebrando a novena de Nossa Senhora Aparecida, também por todos os enfermos e por todos aqueles que estão em casa sem poderem participar da Eucaristia. Ó Deus, que amais e restituís a inocência, orientai para vós os nossos corações, para que jamais se afastem da luz da verdade os que tirastes das trevas da desgraça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, nos preparemos para a liturgia da palavra. Unidos a Jesus,
Cada um de nós somos chamados a testemunhar, colocando a comunidade em contínuo crescimento, e o fruto que devemos produzir é o amor. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciões. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e pelos anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circundar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me
disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos tornareis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho possa perdoar o nosso pecado. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da quinta semana da Páscoa. O Senhor fala através da igreja. O Senhor fala através de discípulos, de missionários, como nós ouvimos no último domingo, quinto domingo do tempo da Páscoa, e fala também hoje a cada um de nós de maneira muito particular nesta liturgia que hoje nós celebramos. Nós estamos diante de uma situação de uma igreja que acaba de iniciar, aquela que nós chamamos de igreja primitiva, fundada por Jesus e ainda governada pelos apóstolos. Só que Jesus, ele não permitiu que a sua igreja ficasse restrita àquele grupo de 12, depois da morte de Judas. Ele não permitiu que ficassem apenas os 11 ali governando a igreja, porque a igreja, ela é um projeto de Deus, como dizia Gamaliel no Sinédrio: se for da parte de Deus, esse projeto permanecerá. E o projeto, então, de Deus começa a surtir efeito. E um destes efeitos, embora já ali havia sido eleito Matias para substituir Judas, o Iscariotes, começa a surtir efeito
agora também aqueles que não conviveram fisicamente com Jesus, que não conviveram, como poderíamos dizer, face a face com Jesus, como é o caso de Saulo, né? Hoje nós chamamos de Paulo apóstolo. Então Saulo, perseguidor, grande estudioso da lei de Moisés, foi mandado para que destruísse, prendesse. Foi dada então uma carta a Saulo para que ele fizesse o que bem entendesse com os seguidores de Jesus, uma vez que ainda não havia esse nome católico e muito menos esse nome Igreja Católica, não havia essa denominação, mas então os seguidores do caminho, que eram os seguidores de Jesus. E naquele tempo, então Saulo, escolhido por Deus, preparado por ele, levado para ser batizado por Ananias, caindo-lhes então as escamas que lhe cegava para a verdadeira fé, que era a fé em Jesus, ele começa a levar a boa nova, ele começa a levar a boa palavra. E qual é a boa palavra? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O anúncio da boa palavra que o Papa Francisco escreve em sua encíclica como Evangelii Gaudium, ou seja, o Evangelho da alegria, o Evangelho que deve levar cada um de nós a nos encontrarmos com alegria. Embora permaneçamos em luto, em tristeza, muitas notícias ruins, vendo ontem 3 bebezinhos sendo mortos, professoras sendo mortas, mortes tão comentadas, tão faladas nesses últimos dias, 410 mil mortos no Brasil, mais de 3 milhões no mundo. Nós vemos que a tristeza, ela tenta abater-se sobre nós, como também tentou abater-se sobre os discípulos, como se abateu com os discípulos de Emaús, como nós bem lemos na parábola, se não me engano, no 4º domingo, o discipulado de Emaús, e eles vão retomando a alegria, eles vão retomando a felicidade, justamente porque eles começam a conviver com a boa nova, com a boa notícia, com a boa palavra. Então esse é o convite da leitura de hoje, né? Os não judeus, os não fiéis, começam então agora a serem evangelizados. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, não precisa responder, vai que tem, né? Aqui, alguém é judeu, descendente de judeu, nasceu em Israel, ou tem algum parente que veio de Israel? Tenho quase absoluta certeza que não. Então quem somos nós? Os pagãos. Se não fosse São Paulo, nós não faríamos parte da igreja, porque os primeiros discípulos, eles queriam que a igreja fosse mais uma seita, ou um agregado do judaísmo. Então Jesus suscitou Paulo para que levasse a palavra de Deus a homens e mulheres que não faziam parte da primeira aliança, ou seja, da aliança com Moisés. Então, a partir daí começou-se uma discussão. Quem pode fazer? Imaginem que um judeu, quando a criança é apresentada no templo, no 8º dia, ela é circuncidada. Operaçãozinha de fimose, quando criança, ali no ferro quente, porque não tinha antibiótico, não tinha nada, então tinha que cortar com a tesoura quente. Agora, você imagine que um homem da minha idade, 44 anos, da idade do Jean, da idade do Theo, um pouquinho mais velho que eu, da idade nossa, se convertesse a Jesus, né? Se convertesse ao cristianismo. Imaginem nós tendo que passar por uma operação de circuncisão, ou uma operação de fimose, com 44 anos, 50 e poucos anos, 20 e poucos anos, 30 anos. Imagine a dor que nós não sentiríamos, imagine as inflamações, as complicações que haveriam, né? Então,
os que eram descendentes do judaísmo, eles diziam, não, porque eu fui circuncidado. Então, para ser cristão, precisa então ser circuncidado. E aí, o Espírito Santo que guia a igreja, não são os homens, não é o Papa, não é o Padre Marcos, não é Dom Benedito, é o Espírito Santo que guia essa igreja. Ele então fala ao coração dos apóstolos e diz, reúnam-se em concílio. Olha que coisa bonita, essa palavra não consta, né, traduzida para a nossa língua, mas aqui nós estamos falando do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que se deu entre Barnabé e Paulo, e todos os outros congregando a igreja com Pedro. Olha que bonito, né? Jesus disse a Pedro, confirma os teus irmãos na fé. Então, mesmo Paulo, nunca tendo conhecido Pedro, falando de Jesus, quando precisava, em questões de doutrina, mesmo sendo ele um discípulo do Senhor, ele ia até o discípulo que Jesus escolheu para ouvir o discípulo e para colocar em prática o que Pedro mandou. Paulo era muito mais inteligente que Pedro. Paulo era formado, conhecia grego, conhecia aramaico, conhecia hebraico. Pedro era um pescador. Mas quem foi que Jesus escolheu para apacentar a igreja? O letrado ou o analfabeto? Né? E diante de quem Paulo se rendia? Porque ele era a cabeça da igreja naquele momento visível, porque a cabeça espiritual sempre será Cristo. Então é a partir daquele momento que se decide que não se precisa a circuncidão. Então se necessita do batismo. O próprio Jesus, no Atos dos Apóstolos, vai nos dizer, sobretudo, quando ele fala, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, não fará parte da minha aliança. Então o próprio Senhor já tinha dito o que ele queria que fosse feito. Mas os homens de vez em quando são cabeça dura, né? Eles não entendem muitas das coisas enquanto Jesus não lhes mostra, enquanto o Espírito Santo não lhes mostra. Por isso, nós então encontramos esse grande primeiro concílio, é a reunião de todos os bispos da igreja. O último que nós tivemos durou do ano de 1962 a 1965, quando nós tiramos o altar, que era grudado na igreja, para colocarmos no rito que nós conhecemos hoje, substituindo o latim pela língua vernácula, ou seja, cada um de nós celebramos na nossa própria língua. Professamos a nossa fé e também a nossa cultura celebrativa. Por isso o Evangelho do Senhor complementa belíssimamente este Evangelho, quando repete o Evangelho de domingo passado, nos falando da videira. É como eu dizia no final de semana, Jesus nos fala da videira, nos fala do cordeiro, nos fala da ovelha, nos fala da figueira, nos fala do fruto, do trigo, porque a sociedade que Jesus vivia era uma sociedade rural, né? Vamos prestar atenção, nós estamos aqui na era tecnológica, vamos dizer. E quando eu entrei no seminário há 22 anos atrás, 23 anos atrás, não se existia celular, né? O máximo que nós podíamos ter era um Walkman que era desse tamanho, né? Ou um MP3 que cabia 10 músicas e tá bom. Não tinha essa tecnologia, essa facilidade, né? de passar raiva, né? Porque eu disse ali dentro que eu estava passando mal de nervoso por conta dessa bendita internet. Mas ela ajuda, né? A tecnologia ajuda, às vezes é dor de cabeça, mas ajuda. Então hoje nós nos aproximamos mais, conseguimos no tempo da pandemia nos aproximar através dessa cultura de mídias sociais, né? Do YouTube, do Facebook. Comecemos e apanhamos, né? Porque temos que aprender a lidar com ela. Então o Senhor, Ele trouxe hoje uma realidade nova. Então hoje nós precisamos lidar com uma nova situação. Talvez hoje Jesus não falasse que Ele fosse a videira e nós fôssemos os ramos. Talvez
ele dissesse assim: eu sou o roteador e vocês são todos os aparelhos conectados a mim. Sem Wi-Fi não tem missa transmitida, né? Isso poderia ser a mesma coisa que Jesus dissesse. Lá ele usou essa parábola, né? Vocês estão vinculados a mim, assim como nós estamos conectados a um roteador. Sem internet não podemos transmitir, sem Deus nada podemos fazer, né? Então hoje nós poderíamos traduzir essa palavra, né, essa parábola, para uma forma mais atual. O que Jesus está tentando nos dizer é que o fruto não pode ser dado por um galho que não esteja vinculado à videira ou qualquer outra árvore. Vamos pegar a nossa realidade, as mangueiras, né? Brasil é rico em mangueira, ou no norte, no nordeste, o piqui, o caju. Você não pode esperar que um galho de caju permaneça vivo, um galho de manga, se ele não estiver ligado, recebendo a seiva, se ele não estiver alimentado pela seiva. Ele precisa estar vinculado, ele precisa ter uma raiz, ele precisa ter um tronco, ele precisa ter galhos, ele precisa ter folha. É como eu meditava no domingo, né? Nós celebramos 58 anos da paróquia no dia 1º, né? No dia de São José. E eu meditava ali dizendo, quantos daqueles que participaram da criação da paróquia há 58 anos atrás estavam na missa dia 1º, né? Quantos estavam? Aí eu fiz até uma pergunta que depois até eu fiquei pensando, né? Eu estou com 44, mais 56, não dá, né? Eu não vou ver essa paróquia completar 118 anos, mesmo estando longe, ou outra paróquia, eu não vou ver, porque são folhas que caem, né? A árvore permanecerá viva, a raiz permanecerá viva, mas as folhas vão mudando com o tempo, né? Tudo vai se transformando, o tempo vai se transformando, porém o Senhor faz uma promessa: a árvore plantada à beira da torrente não murchará. Não significa que a folha não cairá, a folha vai cair. A árvore vai permanecer verde porque folhas novas virão, se trocarão as folhas, o tronco permanece o mesmo, a raiz permanece a mesma, a seiva que alimenta a raiz, ela vai chegar ao fruto, ela vai chegar à folha, ela vai chegar àquele galinho da copa que mais sofre com a tempestade. Então é isso que nós tentamos compreender do Senhor. O amor de Deus é a seiva que nos mantém ligados. Então, se Ele é a videira e nós somos os ramos, sem Ele, sem o alimento da palavra, sem o alimento da Eucaristia, sem a oração do terço, sem a meditação da palavra de Deus, nós não produzimos frutos. Então nós precisamos de Jesus, da vida em Cristo, de uma conversão verdadeira para Ele, sabendo que Ele é o verdadeiro significado de tudo isso. E este evangelho é tão importante que é repetido 2 vezes dentro da mesma semana, no 5º domingo e hoje, porque nós precisamos estarmos voltados a Ele, ou seja, resumindo o evangelho, para podermos não nos alongarmos tanto, o que Jesus quer dizer? Não adianta você dizer que é católico, que acredita em Deus, tentar ir na tua casa, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, mal traçar um sinal da cruz na testa, isso não adianta. Você, longe da igreja, é como uma planta no deserto, ela murcha e morre, simplesmente assim, porque nós não estamos recebendo a seiva, que é Jesus Cristo, nós não estamos ouvindo a palavra. E eu vou confessar, às vezes não é fácil ouvir a palavra, porque dói, tem missa que machuca, que sangra o coração, mas é Jesus falando, é palavra dele. Então, enquanto videira, se eu quiser fazer parte desta videira, eu preciso estar unido a Ele. Uma vez que eu me sinto um galho não vinculado a Ele, o que o Evangelho de hoje diz?
murchará, morrerá e será lançado ao fogo, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, apresentemos ao Senhor nosso Deus a nossa oração da partilha, aquilo que somos, aquilo que temos, a nossa vida, nossa caminhada. Apresentemos ao Senhor também a oração pelo pão e o vinho. Rezemos juntos. Recebe, Senhor, a minha oferta. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, meu reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que tenho, recebo de vós. Amém. No final da missa, se você desejar fazer a sua oferta, pode depositá-la nos cestinhos na porta da igreja. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo o que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Ofertas, tudo o que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos dos céus, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo o que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, o Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, sobretudo neste tempo solene em que Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos,
confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oração Eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, eis sobre o nosso altar o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Benedito e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos de vossa filha Elza Rodrigues Vieira, que chamastes desse mundo a vossa presença 7 dias. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, a Mãe de Fátima, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs,
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos hoje a vossa paz, a vossa paz. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Esse é o momento da mais pura doação, de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. O pão que desceu do céu nos dá o seu corpo, seu
teu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua, sela em mim a tua. Sela em mim a tua salvação. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a redenção, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós vamos receber a bênção da saúde, da água, dos objetos, por intercessão de nossa mãe, a Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, uni aos acontecimentos de vossa paixão e ressurreição os sofrimentos e as dores de todos os que padecem e estão doentes. Fazei que compreendam, Senhor, que não estão sozinhos, nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Senhor, que curastes tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restitui a saúde aos nossos irmãos que padecem. Senhor, tende piedade dos nossos doentes. Olhai com bondade para as pessoas idosas que sofrem na solidão ou na doença, que sejam amparadas pela nossa caridade fraterna. Pedimos também pelos que se acham em perigo de vida, ou que nestes dias deverão passar desse mundo para a eternidade. Que a vossa presença, amiga e certa, alcance para eles perdão, esperança e salvação. Os remédios são os meios que vossa providência concede para a recuperação da saúde. Iluminai, Senhor, os médicos e todos que se dedicam aos enfermos, para que descubram os recursos adequados ao seu tratamento. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de todos os santos, fazei descer sobre vossos filhos e filhas aqui reunidos e sobre todos os que estão doentes e os que estão sofrendo
a vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê sua bênção. Amém. Deus Filho conceda saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção da água. Bendigamos ao Senhor por todos os bens da natureza, especialmente pela água. Bendito seja Deus para sempre. Bendigamos ao Senhor pela água do santo batismo, que nos torna filhos de Deus. Bendito seja Deus para sempre. Abençoai, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, esta água que vossos filhos aqui trouxeram, que seu uso leve todos a cumprir a vontade do Pai, seja em suas casas um sinal de vossa presença salvadora. Seja também um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos às águas do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que trouxe a chave de casa, a chave do carro, o objeto, a roupa de alguém, ou algo que você deseja que seja abençoado, segure agora sobre as suas mãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção sobre estas criaturas, e concedei que todo aquele que entre ações de graças as usar, de acordo com vossa lei e vontade, pela invocação de vosso santíssimo nome, receba de vós saúde do corpo e proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, no próximo final de semana, nós celebramos o Dia das Mães. Teremos a missa no sábado à noite, do sexto domingo da Páscoa, e todas as missas do domingo, nas duas missas, aqui na Matriz, nós teremos a bênção das mães, tanto para as que tiverem presente, como aquelas que acompanharem pelo YouTube e também pelo Facebook. Recebemos a bênção do Senhor, vamos fazer a fila para receber a aspersão. Após a aspersão da água, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Socorrei-nos, ó Maria, neste nosso caminhar. Os doentes e os aflitos, vinde todos consolar. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei, vossos filhos socorrei. Visitai os que padecem, aliviando-lhes a dor, e a nós todos convertei-nos, testemunhas do Senhor. Vosso olhar a nós ouvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei, vossos filhos socorrei. Dai saúde ao corpo enfermo, templo santo do Senhor, e a nós todos socorrei-nos, Mãe de Cristo Salvador. Vosso olhar a nós volvei, vossos filhos protegei. Ó Maria, Mãe da Igreja, vossos filhos socorrei.